Nós vamos, em julho, nós vamos fazer um mês inteiro sobre família, né? Então já estou falando para vocês, se quiserem convidar. O mês inteiro nós vamos falar, orar e abençoar as famílias. Já faz uns 3 anos que o mês de julho nós temos feito isso. E graças a Deus tem tido muita bênção, muito testemunho, né? Então já estamos nos preparando e pensando nesse mês, já orando por isso, né? Este salmo é um dos salmos que eu gosto muito também, né? O livro de Salmos é um livro que eu particularmente gosto muito. Na Ave Maria é o Salmo 120, em algumas Bíblias será o Salmo 121, né? Que ele começa dizendo assim: para os montes levanto os meus olhos, de onde me virá o socorro? Alguém já se viu numa situação assim ou não? Já se viu assim ou não? Pode erguer o braço. Alguém já se passou por isso alguma vez na vida? Eu também, né? Mas hoje, quando eu li esse salmo, pensando já até no mês de julho, pensando na minha família, tanta família minha hoje, eu, minha esposa, meus filhos, e da família que eu vim, né, meu pai, minha mãe, meus irmãos, aquela multidão de gente. Esse final de semana foi até um final de semana tumultuado, né? Porque veio quase todo mundo, faltou só. Nós somos em 11 irmãos, 2 estão mortos, né? 9 vivos, só uma irmã que não veio. Então estávamos 8 irmãos aqui. Aquele confusão de família de sempre, né? Mas boa confusão, gostoso assim, mas muito cansativo, mas gostoso, né? E refletindo sobre isso, hoje peguei justamente esse salmo, né? Levanto os meus olhos e clamo, de onde virá o socorro? E eu fiquei pensando em toda a minha vida, né? Desde lá, pequenininho, de quando eu tenho a minha primeira lembrança. Eu nasci aqui onde hoje vou fazer uma propaganda de graça, mas eu sou cheio de fazer propaganda de graça, né? Um dia eu ainda fico rico. Onde é o Nelson Botti ali hoje, eu nasci ali, numa casa que era ali, né? Do lado obviamente passava a via férrea ali, né? Uma casinha bem chopaninha assim, né? A gente catava papel na rua desde aquela época e tinha um depósito, porque era do lado da linha, lugar desvalorizado na época, não é como hoje, né? E a primeira lembrança que eu tenho da minha vida é ali, muito pequeno. Eu acho que eu tinha uns 2 anos e eu me lembro sempre do trem passando e a casa balançando, né? Aquilo dava um medo. Alguém já morou perto de linha? Não? Já moraram perto de linha? Quem já morou? Já morou? Não é assim que fica? O trem começa a passar, tudo começa, ainda mais casa velha, né? Não é assim? A casa começa a balançar tudo, vai fazendo tudo assim, né? As panelas andam, você fica com medo, você é criança, vê tudo aquilo andando, tremendo, né? E eu comecei a pensar nisso tudo, aquela infância difícil, o respeito com os meus pais, depois a revolta, descobri que ele tinha amante, o alcoolismo entrando na minha vida bem devagar, né? Nada entra de uma maneira rápida, nenhum vício, nenhuma desgraça, nenhuma tragédia entra. Sabe assim? Você não vira assassino do noite para o dia, né? Não sei se você está acompanhando, acho que todo mundo está acompanhando a morte daquele executivo. E eu estava vendo, né? Como eu trabalho com isso, né? Então eu fico analisando as pessoas, né? Onde começou, na verdade, a tragédia? Não do executivo que morreu só, mas a da menina ali, né? Começou lá atrás. 15 anos, desobedeceu a mãe, foi morar com o namorado, não deu certo, muda para a cidade, garota de programa, né? Onde começou a tragédia do rapaz que morreu, né? Também lá atrás, quando o dinheiro fez a cabeça dele, ele achou que ele tinha direito a ter quantas mulheres quisesse, 30 armas em casa, né? E eu falo que ele foi tão inocente, né? Que traindo a esposa ensinou ela a atirar. Gente, o cara tem que ser muito inocente, né? Vamos ser sinceros, né? Eu vou trair a minha esposa e vou levar ela para uma aula de tiro? Tem que ser muito inocente, né? E ele foi. De tão esperto, ele acabou ensinando a própria esposa a atirar nele, né? E assim tudo aconteceu. Então nada, não começou, não foi aquele dia, não foi ali que aconteceu a morte dele. Ela começou 15 anos atrás, entende? Hoje está começando muita coisa na sua vida, e podem ser boas ou ruins, entendeu? Então eu fui pensando em toda essa minha vida, na minha história, nas várias e várias escolhas erradas que fiz. Quando repeti de ano, depois quando fiz um ano de faculdade parei de estudar por causa da bebida, né? Os namoros errados que tive, depois
a minha caminhada com Jesus, cheia de erros também, não pense que foi tudo fácil, porque não foi, escolhas erradas mesmo, ao lado do Senhor e tudo mais, né? E esse salmo vinha na minha mente, né? Levanta os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? E eu fiquei pensando muito nisso. Os montes que existem na vida, existem. Se você é daqueles que nunca passou, Deus te abençoe. Mas a minha experiência de vida diz que mais cedo ou mais tarde a gente entra numa deles, né? A gente mais cedo ou mais tarde vai chegar um monte na vida da gente. E aí que está a diferença. Porque existem dois tipos de montes diferentes. Existem aqueles montes que eles simplesmente acontecem, você não tem como evitar. Você está andando tranquilamente com o seu carro, vem um doido, só Deus sabe de onde, atravessa, bate com você e mata alguém da sua família. Você não fez nada de errado, é um monte que aconteceu na sua vida. E alguns montes são montes que a gente escolhe para estar lá, né? Tem monte que a gente que escolhe, né? Tem monte que a gente que vai entrando dentro dele. A gente que vai. Tem um filme baseado numa história real, chama 72 horas, não, 174 horas, não lembro agora o nome. Eu sei que é um filme de um cara que vai para o Grand Canyon, lá nos Estados Unidos, e ele cai. E ele fica preso. Alguém assistiu esse filme? Filme muito bom, por sinal. Ninguém assistiu, só eu. Não deve ser tão bom assim, né? Só eu que assisti, né? Mas eu achei um filme muito... Eu gosto muito de filme de história verídica, né? Quando eu sei que um filme é história verídica, eu gosto de assistir. E esse é um de história verídica. No final, inclusive, passa o cara. Vou contar a história, você não precisa assistir mais. Ele corta o próprio braço no final. Mas ele procurou. Ele foi lá no meio do cânion, sozinho, para fazer uma aventura. E aí ele cai, uma pedra rola e prende o braço dele. E nisso ele fica... Se eu não me engano, o nome do filme são 72 horas, uma coisa assim. Eu sei que ele fica um tempo lá preso, vários dias, bebendo a própria urina. É um filme interessante assim, né? E vai mostrando no filme como que ele chegou, como que ele entrou ali. Então veja, tem dois tipos de montes na vida da gente. Então o salmista está dizendo assim: levanta os olhos para os montes, de onde virá o socorro? E logo em seguida, se você ler, vai estar escrito assim: o meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. E a grande alegria que eu falo para vocês é que não importa se o monte que você está foi um monte que você procurou ou um monte que apareceu, né? João capítulo 8 mostra uma história bem conhecida da mulher adúltera. Quase todo mundo já conhece, né? Uma mulher que foi pega em adultério e levada até Jesus. Essa mulher procurou esse monte, ou esse monte aconteceu na vida dela? O adultério, a prostituição, o que você acha? Foi um monte que aconteceu ou que ela procurou? Ela que procurou, não é isso? A pessoa, com raras exceções talvez, não é obrigada a ser prostituta. Ela foi vivendo a vida dela, achando que seria feliz, e quando ela viu, ela estava se prostituindo. E no capítulo 9, você vai encontrar uma outra pessoa no monte, que é o cego de nascença, né? Então veja, o cego de nascença procurou o monte, ou o monte aconteceu na vida dele? Aconteceu, percebe? Mas tanto para a mulher adúltera, João 8, quanto para o cego de nascença, João capítulo 9, qualquer um dos dois, quando levantaram os olhos para o monte e perguntaram: de onde me virá o socorro? Os dois encontraram o socorro em Jesus. Há montes na vida da gente. Eu tenho atendido pessoas há muito tempo na minha vida, e eu percebo que não há rico, né, não há pobre. Voltando para o caso da IOC, até interessante, né? Porque hoje até eu estava assistindo o jornal e estava passando uma entrevista com uma das empregadas lá, né? E ela disse que eles brigavam direto. E não eram brigas bonitas, né? Eles moravam numa cobertura, né? Tinham muito dinheiro, mas na verdade, as brigas, melhor dizendo, eram constantes, né? E pelo que a empregada falou ali, não eram palavras bonitas, porque a gente às vezes imagina que algumas coisas vão resolver a nossa vida, né? Ah, se eu tivesse uma casa, um carro, né? Ou então a gente imagina que quem está naquela casona grande briga diferente da gente, né? A gente pensa que na favela, no barraco, as brigas assim: vai tomar não sei aonde, vai fazer não sei o que lá. E a briga, quando é na sociedade, é assim:
olha, você vai para o seu quarto? Sim, meu amor, estou indo. A gente pensa que é assim, mas não é assim, né? São os mesmos palavrões, quando não piores ainda. Quando não piores, né? Tudo igual. Os montes estão ali. Não há diferença de montes. Os montes estão ali. A diferença é entender que o socorro vem do Senhor. Este salmo, se você ler com atenção, ele vai dar assim, em apenas 8 versículos, algumas características extraordinárias de Deus, que são as características que nos fazem, a mim pelo menos, e eu espero que você também, são as características de Deus que pelo menos a mim fazem com que eu me entregue a Ele sem medo, mesmo quando a notícia não é boa, né? Então ele fala assim, versículo, vou ler do começo, né? Para os montes levanta os olhos, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda, não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Criador, que é uma das primeiras características de Deus, mas essa todo mundo conhece. Mas quando se fala de um Deus que não dorme e nem adormece, em algumas traduções fala não dorme e nem cochila, o guarda de Israel, isso me dá segurança de que quando porventura acontece algo que eu não goste, eu sei quem estava lá. Roubaram a sua casa, Deus estava olhando ou não? Ou ele estava dormindo? Estava olhando, estava olhando. Aconteceu algo que você não gostou com seu marido, sua esposa, seus filhos, Deus estava dormindo ou ele permitiu? Não é querer, hein? As pessoas fazem uma confusão quando eu falo que Deus permite com Deus querer. Querer é uma coisa, permitir é outra, totalmente diferente, né? Deus não quer sofrimento, mas Ele permite sofrimentos. Querer Ele não quer, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele ama, mas Ele permite muitos sofrimentos na vida da gente. Ele estava dormindo ou acordado quando o sofrimento chega? Acordado. Ele não dorme nem cochila. Versículo 5: o Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo sempre ao seu lado. O Senhor é o teu guarda, o Senhor é o teu abrigo. Olha, não dorme nem cochila, é o teu guarda, é o teu abrigo. Eu não sei quais situações você já passou na vida, né? Eu ando de moto o dia inteiro. Quarta-feira passada foi até engraçado, né? Estava quase chovendo, mas não estava chovendo ainda. Eu saí da rádio, sim, o tempo estava fechado, né? Aí eu vim por uma rua que tinha bastante lugar para parar, mas de repente um congestionamento. Falei, bom, vou cortar ali, que aí eu vou mais rápido, né? A hora que eu cortei para uma rua residencial, onde não tinha um lugar para parar, gente, pensa no mundo de água desabando, né? Parece, eu falo para Deus que Deus é muito brincalhão, Deus é muito gozador, né? Eu falo, mas o Senhor é brincadeira, né, Deus? Eu estava até agora naquela rua ali, né, que tinha 1.500 toldo. Eu virei um quarteirão para pegar uma rua que eu pudesse andar, a água caiu, gente, que em 2 quarteirões não adiantava mais parar. Encharcado já, né? Aí eu começo a rir e tenho que ir para casa trocar de roupa, fazer o quê, né? Motoqueiro é assim que vive, não tem outro jeito, né? Mas Deus não dorme nem cochila. Mas quem já passou por isso sabe a falta que um abrigo faz. Deus não dorme, não cochila, é o teu guarda e o teu abrigo. Quem já precisou de uma cama para um filho dormir, sabe o que é Deus ser um abrigo. Quem já foi acusado de algo que não fez, sabe o que é um abrigo. Muitas vezes a gente não tem ideia do que é Deus ser um abrigo. Nós pensamos que Deus vai nos proporcionar um abrigo em algum lugar. Por isso que a gente mente, a gente negocia, dá o jeitinho brasileiro, né? Como eu não confio em Deus, eu vou lá falar com o político, né? Porque ele me arruma uma casinha lá no Minha Casa Minha Vida, né? Que agora para muita gente está o Minha Casa Minha Dívida, né? Porque não deu para pagar, né? Não é assim? Era Minha Casa Minha Vida, agora é Minha Casa Minha Dívida, né? Porque agora as pessoas estão já começando a ver que entraram
num lugar que elas não têm condições de ficar. Muitas pessoas estão passando por isso, né? Então a vida funciona assim. As garagens estão todas cheias de carro porque a pessoa achou que dava conta e não deu. Então quando você passa por essas coisas, você fica pensando que você tem que dar um jeito, né? Deus vai ser o meu abrigo, então Ele vai ter que me dar o carro, vai ter que me dar a casa, porque a minha casa é o meu abrigo. Não, não é a minha casa que é o meu abrigo. Meu Deus é o meu abrigo. Quantas pessoas tem casa, mas não tem lar, né? Já ouviu isso? Quanta gente que você conhece tem casa, uma bela casa, né? Mas não tem um lar, não tem realmente um abrigo. E quantas outras pessoas que não têm nada, mas têm um lar? Eu falo sempre que eu estou no trânsito. Hoje mesmo um rapaz passou o sinal vermelho, né? Bem na minha frente de moto. Sempre que eu posso eu falo: rapaz, eu tenho um lugar para voltar. Porque tem gente que anda na rua, parece que não tem um lugar para voltar, né? Parece que ele quer morrer o mais rápido possível ou matar alguém. E eu sempre falo: gente, eu tenho um lugar para voltar. Eu tenho um lar, eu não tenho uma casa. Eu tenho um lar. Eu quero voltar para lá. Eu tenho um lugar para voltar. Ter um lugar para voltar é abrigo. E quando você conhece Deus, experimenta Deus, e essa foi a minha oração hoje logo no começo, experimentar Deus, saber que se a igreja falha, porque eu vou falar uma coisa para vocês, a igreja falha, o padre falha, o pessoal que trabalha aqui, que prega, falha, o marido falha, os filhos falham, a esposa falha, os pais falham, Deus não. Isso é abrigo, é saber que existe um lugar que eu sei que eu vou encontrar, né? Sei que eu vou encontrar, entende? O cara era casado, né? E a casa dele sempre foi verde. E a sogra nunca foi boa de guardar número, né? Então ela passou lá na casa verde daquela rua, né? O que ele fez um dia que ele estava com o saco cheio? Pintou a casa, né? Aí a sogra ficou com o táxi rodando, até desistir para não chegar na casa dele, né? Tirou o abrigo, sabe? Com Deus isso não acontece. Ele sabe que você precisa dele. Tanto, gente, eu fico espantado com Deus. Eu estou nessa caminhada há um bom tempo, mais de 20 anos, né? Gente, que coisa interessante que é Deus, né? A pessoa pode ter feito qualquer coisa que você imaginar. Eu já conversei com assassino, com tudo quanto é tipo de gente, tudo quanto é tipo de pessoa, todo tipo de pecado. E eu fico impressionado de ver que quando eles se voltam para Deus, Deus está lá. Deus está lá. Quantas pessoas eu atendi, mulheres que abortaram, homens que mataram, que traíram, que se envolveram com práticas abomináveis, roubo, tanta coisa, né? Quantas pessoas que eu fui atender, que quando foram contar a sua vida, disseram assim: olha, eu não sou digno, mas sempre encontram, né? Eu louvo a Deus por esta imagem aqui, fica pequenininha, né? A imagem da cruz, né? A cruz, eu creio que é uma grande imagem de Deus, porque primeiro mostra o sacrifício, e segundo, sempre de braços abertos, né? Não importa o que você tenha feito, Ele é guarda, não dorme nem cochila, Ele é abrigo. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo mal, Ele velará sobre a tua alma. Sabe, meu irmão, eu estava vendo, vou voltar de novo no caso do japonês aí, né, que morreu. Um dia antes da morte ele estava lá com outra mulher já, né? Não sei se você sabe a história, mas que matou ele é uma que ele traiu a esposa, aí largou da esposa para estar com essa, e agora ele ia largar dessa para ficar com aquela, que segundo o depoimento dessa última hoje, já deu um carro para ela, né? Então, quer dizer, né? E eu fiquei pensando mesmo, né? Que coisa interessante. Um homem que teoricamente tem tudo, né? A empresa dele foi vendida acho que por 1,17 bilhões, alguma coisa assim, né? É quase o mesmo tanto que tem na minha conta. Eu falo que a minha conta sempre tem um saldo grande, mas o duro é aquele menos que tem na frente, né, gente? Já viram? E é tão fácil mudar aquilo, é só pôr uma de assim, né? Vira mais, é tão simples, né? Só que o gerente do banco nunca faz assim, isso de assim, né? Tô brincando, graças a Deus a minha vida é bem equilibrada, graças a Deus, né? Mas todo aquele dinheiro, 47 anos, se não estiver enganado, 46, é a minha idade. Eu sei que não parece, eu pareço bem menos, mas é a mesma idade que ele tem. Tem tudo e não tem nada.
Tem tudo e não tem nada. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece, né? Esse trecho, gente, como eu amo essa palavra, né? Ele velará sobre a sua alma. Já fez a experiência de perder o sono à noite e ao invés de ficar resmungando, murmurando, procurando um filme na televisão, que esse horário geralmente só passa porcaria, né? Aliás, quase que o dia inteiro só passa porcaria, né? Você já fez a experiência de experimentar ouvir a voz de Deus? Muitas vezes Deus nos acorda, leia o livro de Samuel. Ele permite essa insônia da madrugada, porque Ele sabe que nessa correria do dia a dia, buzina, telefone, televisão, né? Tanta coisa, fica difícil de Deus falar, né? Fica difícil de Deus falar. Aí Ele pega uma madrugada para te acordar, e aí você fica lá murmurando, reclamando. É o Senhor velando sobre a sua alma. Você já prestou atenção? A gente sempre vê o que acontece com a gente, não vê? Você viu as vezes que roubaram o seu carro, que você bateu, que você caiu, que você ficou desempregado. Mas você já parou para prestar atenção das coisas que não aconteceram? Quantos quase aconteceram na sua vida? Hoje eu quase bati, quase fiquei desempregado, quase fiz uma besteira, quase. Quantas vezes você fala assim: nossa, você viu, eu estava naquele lugar até tal hora, eu saí de lá, logo depois aconteceu um assalto, aconteceu não sei o que lá. Quantas e quantas vezes o Senhor velou sobre nós? Eu me lembro quando eu era alcoólatra, né? A visão que eu tenho da minha mãe é ela num quarto escuro, com uma televisãozinha, ela tinha ganho, eu nem sei de quem, uma televisãozinha lá de Aparecida do Norte, né, que tinha uma imagem de Nossa Senhora e uma luzinha bem fraca. Então ela colocava aquela luzinha na parede, sentava lá no fundo da cama, ficava aquela luzinha acesa. Tinha dia que a gente nem via minha mãe, passava no quarto, só via aquela luzinha acesa, né? E a gente saindo, voltando, às vezes 2, 3 dias sumido. E hoje eu vejo quantos quase capotei de carro, quase, né? Levei coronhada assim na cabeça, né? Com o cano do revólver, né? Quase. Tive tantas doenças venéreas, né? Quantos amigos meus daquela época morreram, até de AIDS mesmo, né? Quase. Quantos quase, né? Que eu nunca dei valor, mas estava alguém orando por mim. Quantas vezes você, sem saber, alguém colocando o teu nome, orando pela tua vida, te abençoando, e você nem sonha com isso. E aí você fala assim: nossa, hoje você sabe que eu dormi no volante e acordei assim em cima da hora, quase, né? Aí a minha imaginação sempre vê, né, o anjo de Deus, né, ouvindo a oração da mãe, da esposa, do filho. E o anjo: tem alguém orando por você lá, não vai, hoje não é seu dia não. Aí você acorda assustado no acostamento, ou um caminhão buzinando. Quantas vezes, quantos quase, e a gente não dá. O Senhor velará sobre a tua alma, Ele vela sobre nós. Quantas vezes, meu irmão, eu te falo por experiência, eu vivi nesse mundo podre, vivo até hoje nele, né? Ainda luto muito, mas durante um bom tempo, durante mais de 10 anos da minha vida, eu estive afundado literalmente, dormindo em zona de prostituição, dormi até sobre meu vômito, fui preso 3 vezes. Então eu te falo desse mundo porque eu conheço ele, experimentei muita coisa dele. Mas eu me lembro muito que sempre havia uma oportunidade de eu sair daquela vida, mas eu dizia não. Sempre, como Deus é maravilhoso, né? Voltando para o caso do japonês de novo, né? Coisa interessante, se for verdade o que a mulher está contando. Mas ela disse que ela foi até a cozinha para telefonar para a polícia. E ela pegou o telefone, olhou para a arma e ficou com a arma e o telefone. Qual dos dois? Ela escolheu a arma, né? Se ela escolhe o telefone, hoje ela estava com a filha e rica, separada dele, rica, com a filha e vivendo. Consegue perceber? Há uma escolha para nós sempre. Telefone e arma, e ela ficou ali, né? Telefone e arma, telefone e arma, telefone e arma, e ela escolheu a arma. Sempre, meu irmão, minha irmã, sempre há uma escolha. Quando você levantar os olhos para os montes, não se esqueça disso. O Senhor está velando pela tua alma.
O Salmo 138 vai dizer que nem as trevas conseguem nos esconder de Deus. O Misão, que é o marido da Lu que está ali, né? Eu gosto muito do testemunho dele quando ele conta, né? Que a primeira pessoa a falar de Deus para ele foi uma prostituta, né, Lu? Não é isso que ele fala? O Misão fala isso. Que lá no meio perdido, nas trevas, no maior pecado, uma prostituta falou assim: você está precisando de Deus. Sabe, gente, Deus não abandona a gente. Quando você tem, principalmente se você tem alguém orando por você, você pode levantar os olhos para o monte. Quantas e quantas vezes eu vejo pessoas atoladas em dívida. Quantas vezes chegaram lá na minha sala, ou eu fui orar nas casas, às vezes, conversar com as pessoas, e elas estão pensando até em suicídio, porque elas levantam os olhos para o monte, e aquela dívida é impagável, humanamente falando, e elas gritam: de onde virá o meu socorro? Porque banco, gente, banco sempre é bom quando você não precisa dele, não é assim? Quando você tem um saldo bom, ele te liga na sua casa todo dia: ó, teu crédito aumentou, não é assim? O banco funciona assim, né? Ó, o teu especial agora é tanto, ó, você tem 4 cartões de crédito. A hora que você começa a estourar tudo, aí o banco vem e começa a tirar, né? Ó, sinto muito, agora eu não posso mais colocar. A hora que você mais precisa, não tem. Aí você levanta os olhos para o monte: de onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? O Senhor velará pela tua alma, guardará os teus passos, agora e para sempre. Não há um momento em que Deus desista de nós. Eu confesso a vocês, eu já desisti de muita gente. No meio dessa caminhada, quantas pessoas que a gente deixou para trás, alcoólatras, drogados, alguns que ficaram brincando de ser filho de Deus e tal, e a gente foi desistindo deles. E volta e meia, passa algum tempo, eu encontro algum deles, e eles falam: olha, aconteceu isso comigo e eu mudei. Eu falo: louvado seja Deus, né? Eu desisti, Deus não. Ele guardará os seus passos agora e para sempre. Em algumas traduções fala sua saída e sua chegada, né? Eu me lembro da minha mãe desistindo de mim, mas Deus não. Deus não desiste de nós. Às vezes a esposa desiste, o marido desiste, o pai, a mãe, o filho, o irmão, o patrão, todo mundo desiste da gente. Deus não. Deus olha para nós e fala: eu estou com você até o último dia. Se você quiser morrer sem mim, problema seu, mas eu vou estar ali, pertinho, 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 pertinho. Abrigo, o guarda que não dorme nem cochila, vai nos resguardar de todo mal, velará pela nossa alma. Um salmo tão pequeno, gente, que fala tanta coisa das características de Deus. O Deus que está ali. As montanhas se levantam. Algumas montanhas que eu mesmo procurei, outras simplesmente vieram, né? Outras eu falo são como o tsunami, né? Eu não sei se você tem visto na televisão, mas tem chegado coisas em vários países. Teve até uma coisa bonita, né? Chegou uma moto, eu acho que foi no Canadá, uma moto lá do Japão, agora depois de mais de um ano, chegou lá no Canadá. E pelo número do chassi, o cara encontrou o dono e devolveu a moto. E os amigos fizeram lá uma vaquinha, reformaram a moto, e o cara está lá com a moto dele, o japonês, né? Saiu lá do Japão, no dia do tsunami, o mar levou, apareceu lá nos Estados Unidos, né? Ontem apareceu um pier. Pier é aquele negócio que os caras fazem para pescar, né? Já acharam o dono também, agora vão devolver para o dono. Olha que legal, né? Muitas vezes o monte vem até a gente, e aí você levanta os olhos: de onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? Outras vezes é você que vai lá no meio do monte, né? Você procura aquela confusão, você procura aquela dívida, mas mesmo assim, de onde virá o seu socorro? O socorro é um só, é o Senhor. Sabe, meu irmão, houve um tempo que eu passei pelo desemprego, quando meus filhos nasceram, e eu fiquei um bom tempo numa luta muito grande, achando que eu teria que dar conta da situação. Sofri muita, mas muita humilhação, e até que eu aprendi que o meu socorro viria mesmo do Senhor. Então eu sentei e esperei. Demorou mais de 2 anos para passar, mas olhando para trás hoje,
vendo os meus filhos hoje criados, eu digo para vocês, valeu a pena esperar no Senhor. Valeu a pena. Valeu a pena passar cada situação de humilhação. Valeu a pena. Valeu a pena. Porque naquele tempo havia um monte muito grande para mim. Muito grande. Mas eu levantei os olhos, levantei a voz e clamei ao Senhor. E eu me lembro quando eu comecei a frequentar a igreja, alcoólatra ainda. E aí eu comecei assim a sentir uma esperança. E aí eu fiquei alguns meses sem beber. Mas um dia eu tive uma recaída muito feia. E quando eu tive aquela recaída, eu confesso para vocês que eu, Marinho, olhei para aquele monte. Hoje eu vejo isso, naquela época eu não tinha esta consciência, né? Mas hoje, olhando para trás, eu vi que eu estava na verdade no meio daquela montanha chamada vício, preso. E eu desisti. Mas eu desisti. Hoje eu sei disso, na época eu não sabia. Eu desisti da maneira melhor que existe, que é desistir perto de Deus, né? Igual Pedro, né? Pedro, quando foi afundar, ele afundou no melhor lugar do mundo, né? Ele afundou do lado de Jesus. O lugar bom para afundar é ali, né? Ele afundou do lado de Jesus. Jesus esticou a mão e puxou ele de novo, né? Que estava andando por cima da água. No dia que eu fui para desistir, eu falei, aquele pessoal me amou, aquele pessoal me acolheu. Então, para mim desistir, eu vou até lá dizer para eles, muito obrigado, mas eu realmente não tenho jeito. E eu louvo tanto a Deus, que porque eu estava de ressaca, eu cheguei atrasado. Deus é bom, né? Cheguei atrasado, estava bêbado de ressaca, aquele dia ruim, né? E chegando atrasado, a reunião tinha começado, eu fiquei no último lugar lá. Era na época, a igreja não nos aceitava, a gente ficava numa casa. Lá no fundinho da casa, assim, uma dor de cabeça, ajoelhado, esperando acabar para dizer, ó, gente, eu desisti, não aguento mais, realmente eu não tenho jeito. Mas como eu cheguei atrasado, sentei lá no último lugarzinho da reunião. Deus levantou uma pessoa. A palavra de Deus fala sobre o dom de profecia, né? E ela deu a volta, sem saber de nada. Sem saber de nada. Impôs as mãos sobre a minha cabeça e começou a falar assim: assim diz o Senhor, eu te amo, eu te escolho, eu te levanto como meu profeta. Começou a falar, né? E eu falei, Deus, mas eu vim para desistir. E no final da reunião eu falei assim, gente, eu vim para desistir e o Senhor veio para me amar, então eu preciso da ajuda de vocês. Aí contei toda a minha história pela primeira vez, abri o jogo. Aí foi um monte de choro, oração, fiz uma renúncia e todo o poder de Satanás saiu da minha vida. Porque eu levantei os olhos para o monte e literalmente percebi que não havia saída para mim. Mas eu resolvi ficar perto daquelas pessoas que eu sabia que tinham o que eu precisava, o que eu queria. E por saber isso, eu alcancei aquilo que elas tinham: Jesus. Há uma luta, há montanhas. Algumas você que procurou, outras simplesmente aparecem. Um câncer, não é? A gente está ali, sente um carocinho não sei aonde, sente uma dor, não é? Quando a gente vai ver, lá está. Hoje atendi um pai que havia acabado de sair do hospital, filho de 13 anos, foi desenganado pelo médico, né? Hoje de manhã, e ele foi lá na associação 11 horas, logo depois da UTI, 11h30, para chorar conosco, né? Na sexta-feira, véspera do cenáculo, 8h30 da manhã, foi um casal que havia acabado de receber a notícia de uma gravidez tão esperada, tão desejada, que o filho não tem cérebro, né? É o anencéfalo. É difícil a vida, viu, gente? De vez em quando você está ali e um monte aparece, né? E ao mesmo tempo, hoje mesmo fui numa casa, estava lá o alcoólatra, que acha que sabe o que está fazendo, né? Há montes que você procura, há montes que simplesmente chegam. Você está ali para celebrar uma gravidez e descobre que o feto não tem cérebro. Hoje, essa criança de 13 anos, chamada Arthur, está fazendo aniversário hoje. Você acredita num negócio desse? Hoje, está fazendo aniversário e hoje, né, fazendo 13 anos, e hoje o médico está dizendo para pai e para mãe que não há mais o que fazer. Nós só podemos orar, clamar, né? Levantar os olhos para o monte e dizer: meu socorro está no Senhor, que fez o céu e a terra. Então coloca o teu monte
na presença do Senhor. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. O cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se você está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Senhor, nós levantamos os olhos para o monte. E quantos montes, Senhor! E que montes altos, montes enormes, que tentam tampar a sua presença, que tentam impedir a sua bênção. Mas nesta noite, Senhor, nós queremos levantar os nossos olhos aos montes, mas queremos falar com o Senhor. Os olhos, Senhor, não conseguem passar dos montes, porque os montes são altos, mas a voz consegue. Por isso nós levantamos os olhos para os montes, mas falamos ao Senhor. Nosso socorro és Tu. Amém. Tu que não dormes e nem cochila, Tu que velas pelas nossas almas. Senhor dos exércitos é o Seu nome. Senhor, há muitos olhos voltados para os montes, e eu quero nesta noite, Deus, declarar que o nosso socorro vem de Ti. Amém. Socorre, Senhor, cada filha Tua que está neste monte chamado casamento, que hoje olham o Senhor e veem e pensam: não há saída, não haverá jeito. Como poderá ser transformado com tantas mágoas, tanto desrespeito?
Nós a levantamos para Ti, Senhor. Venha abençoar esses casamentos. Tu que não dormes e nem cochila, Tu que velas pelas nossas almas. Quando eu falei aqui da bebida, Senhor, muitos corações se sentiram impotentes. Alguns pelos seus próprios vícios. Não o vício da bebida, mas outros vícios. E outros porque tem visto esse vício nas pessoas que amam. E elas olham para este monte chamado vício e dizem: de onde virá o meu socorro? Mas nós dizemos: o socorro vem do Senhor. Vem, Senhor. Vem e liberta aqueles que estão te buscando de verdade, Deus. Senhor, coloca a tua espada sobre essas pessoas, Senhor, e faz que aonde havia o gosto exista o nojo. Convence pela ação do teu Espírito Santo. Tu que velas pelas almas, Senhor. Aonde havia pornografia, coloca agora, Senhor, o teu amor. Aonde havia, Senhor, droga, coloca agora o teu amor, Senhor. Muda tudo pelo poder do teu nome, Senhor. Também há uma montanha de muitos aqui, Deus, chamada dívida. Eu tenho visto aqui, Senhor amado, pessoas que estão assumindo dívidas que não são delas, estão entrando no teu lugar, Senhor. Mães, pais, avós, que olham para o monte, mas não confiam em Ti, entram no teu lugar e acham que tem que resolver o problema. Perdoa-os, liberta-os, e que nesta noite eles se voltem para Ti e declarem: o meu socorro vem do Senhor. A minha salvação, a minha instrução, a minha direção vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. Vem, Senhor. Vem, Senhor. E de uma maneira muito especial, Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, clamar, implorar, Senhor, pelos que foram tomados pelo desânimo, pela tristeza, pessoas que estão pensando em desistir. Não desistir de Ti, Senhor, desistir delas mesmas, desistir de alguém que elas amam. Senhor, pega o desanimado, o cansado, o caído, e no nome de Jesus, levanta. No nome de Jesus, eu clamo, Pai. Ouve o clamor, recolhe as lágrimas, e pelo poder da Tua direita, Senhor, levanta-os, renova-os. Você que tem sido tomado pelo desânimo, volta os teus olhos para o Senhor e clama para Ele: Senhor, ajuda-me. Senhor, Senhor, nenhuma dívida é maior do que Tu, Senhor. Nenhum passado é maior do que Tu, Senhor. Nada é maior do que Tu, Senhor amado. Levanta-os, Deus, para a glória do Teu nome. Levanta-os, ó Senhor, no nome santo de Jesus. Levanta-os, Senhor, e glorifica o Teu nome, ó Deus Todo-Poderoso. Glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome. Glorifica o Teu nome, Senhor. Tempos de guerra, nunca mais
Nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Nunca pare. Nunca pare de Em lutar. tempos de guerra. Em tempos de guerra. Nunca pare de adorar. Nunca pare de adorar. Libera a palavra. Libera a palavra. Profetiza. Profetiza Diz ao teu sem irmão, parar. o O escape, escape e o descanso, cura, a cura, a recompensa recompensa sem vem. demora. Sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. O escape e o descanso, a recompensa vem. Sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Olha pro teu irmão, aponta para ele e fala assim: vem o escape, o Vem. descanso, a cura, a recompensa. Vem. Então se anima, porque vem sem demora. E aplauda o Senhor. Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. A ti, Senhor, pelos séculos dos séculos. Tu és digno, nós te amamos, te adoramos. É do Senhor que virá o nosso socorro para toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. Levanta os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não dormirá o meu Redentor, não dorme e nem adormece o guarda de Israel. O coração de Deus, né? Do desejo que Ele tem, que nós cumpramos a sua palavra de Marcos 16. Imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Então, toda segunda-feira nós vamos estar orando pelos enfermos, né? Mesmo no mês de julho, quando nós vamos falar sobre família, no final sempre nós vamos estar impondo as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Então, impõe tuas mãos sobre essas irmãs que estão aqui à frente e junto comigo vamos pedir ao Senhor que Ele derrame a unção do alto, que essas montanhas que elas estão envolvidas de enfermidade sejam nada diante do poder do nome do Senhor. Amém. Sim, Senhor, nesta noite nós levantamos os olhos para os montes, mas a nossa voz nós levantamos para Ti, ó Deus Todo-Poderoso, em favor dessas irmãs, Senhor, que se apresentam a Ti enfermas, Deus. Senhor, para Ti não existe impossíveis, Deus. Para Ti, Senhor, que és o Todo-Poderoso, esta cura, Senhor, é nada, mas para elas é muita coisa, Deus amado. Por isso aumenta-lhes a fé, e que nesta noite, em nome de Jesus, elas recebam esta cura, Deus, pela imposição das mãos desta igreja que ora, desta igreja que louva, desta igreja que crê, Senhor amado, desta igreja que abre os lábios para invocar o Teu santo nome, que impõe as mãos com fé, Senhor amado. Nós abençoamos cada uma destas vidas, ó Deus, e clamamos: Deus Todo-Poderoso, cura, cura, Senhor, em nome de Jesus, cura, cura, para a glória do Teu nome, Senhor amado. Colocamos também aqueles pedidos que estão sendo queimados naquele vaso, Deus amado. Senhor, que seja o que for, seja colocado diante do Teu altar e se tornem testemunhos de conversão, de libertação, de salvação e de restauração, para a glória do Teu nome, Senhor amado. Que Tua cura, que a Tua paz aconteça e que o Teu nome seja glorificado, ó Deus Todo-Poderoso. Lembrando também da vida do Tiago, da vida deste casal, Senhor, que está com feto na barriga, Senhor amado. Faz o impossível, Senhor. A vida do Arthur, Deus, faz o impossível. Glorifica o Teu nome, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Saudemos então na paz do Senhor. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana, se assim Ele permitir.